queridos! Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho de algum aspecto da língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar de morfologia. Estamos estudando as classes gramaticais. Lembra? Já estudamos substantivo, já estudamos adjetivo e hoje vamos estudar artigo e numeral. Vale lembrar que as informações aqui são sempre muito simples, muito básicas. Elas vão dar início aos seus estudos e às suas pesquisas. Combinado? Então vamos lá. Artigo. Artigo é uma classe gramatical que tem por objetivo particularizar ou generalizar o substantivo. Então, o artigo ele vai estar sempre acompanhado do substantivo. Ele só pode aparecer nessas formas. Olha como que é fácil. O, a, os, as e uma, uns, umas. Viu? Só isso pode ser artigo. E o artigo ele pode ser definido ou indefinido. Lembra que eu falei que pode generalizar ou particularizar o substantivo? Imagine que eu diga assim, eu vi um cachorro na rua. Um cachorro, qualquer um dentre vários. Um que para mim não é particular, que eu não conheço, cujo nome eu não sei. Vi um cachorro qualquer. Agora, diferentemente da primeira opção, na segunda opção, preste atenção. Eu vi o cachorro na rua. Se eu usei o artigo o, é porque o cachorro que eu vi é um específico dentre vários. E aí eu optei pelo artigo definido. Isso, gente, faz muita diferença no texto. Certo? Então, vamos lembrar sempre que o artigo pode ser definido, e aí eu vou usar o, a, os, as, porque eu tenho a forma no masculino, no feminino, no singular e no plural, né? Variação de gênero e de número. E se o artigo for indefinido, uma mulher, um livro, uma possibilidade dentre várias, e aí eu não posso dar ideia de numeral, tá, gente? Aí eu vou ter um artigo indefinido. Muito bem. Continuando a falar do artigo, nós precisamos lembrar que ele tem um papel bem importante, que é o papel de substantivação. Nossa, o que é isso? Qualquer palavra que tiver antes dela um artigo, vai se tornar um substantivo. Olha que papel importante do artigo. Isso aí a gente já estudou. Chama derivação imprópria. Lembra? Até dei o exemplo assim, ó. Se eu usar a palavra verde em garrafa verde, esse verde é um adjetivo, claro, que é o papel dele de cor, né? Dando uma característica para a garrafa. Agora, se eu usar um artigo na frente desse verde e construir assim, o verde está sendo destruído no nosso país. Verde deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo, pela presença do artigo o. Certo? Olha como que o artigo é importante numa construção assim, né? Quer ver outro exemplo? Talvez. Talvez é um advérbio, né? De dúvida. Talvez eu vá sair amanhã. Não vou não, porque a gente está em época de isolamento, né? Talvez é um advérbio de dúvida. Agora, se eu construir com um artigo o, de novo, ou talvez que ele me disse me entristeceu. Olha lá, virou um substantivo. O talvez deixou de ser advérbio e passou a ser um substantivo, sofrendo uma derivação imprópria. E qual foi o mecanismo utilizado para que isso acontecesse?
a presença do artigo o, certo? Então, não esqueça, o artigo, ele pode desempenhar um papel de substantivação, certo? Continuando. Um pouquinho de estilística, né? Vamos ver um pouquinho de estilo. Quando eu vou usar o artigo com esses valores, transformando em recursos expressivos da língua. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui, ó. Passaram aqui hoje Zenóbia e a Elisângela. Vamos considerar dois substantivos próprios, nomes de pessoa, né? Dois substantivos próprios femininos. Muito bem. Na frente de um substantivo feminino, então, eu coloco ou eu não coloco o artigo? Será que é obrigatório? Será que é proibido? Será que é facultativo? Ou será que não muda nada? Então vamos pensar. Quantas vezes a gente fala assim, a Mariana vem aqui hoje, ou Mariana vem aqui hoje. Vou à casa da Flávia, ou vou à casa de Flávia. Será que é diferente? Será que um é adequado e o outro não? É na primeira regrinha que a gente vai descobrir. Muito bem. Então, resolvendo a questão. Diante de um substantivo próprio feminino, eu posso colocar o artigo a quando eu quero dar uma ideia de intimidade, de familiaridade. Por que eu falei aqui a Elisângela? Porque eu gosto da Elisângela, ela é minha amiga, minha conhecida, então eu tenho familiaridade com ela, né, ou intimidade com ela, e aí eu coloquei o artigo ali. A Zenóbia, que eu não usei aqui o a, né, Zenóbia é alguém que eu não conheço, ou com quem eu não tenho esse tipo de relação. Por isso que o artigo não apareceu. Olha só como é uma questão de estilística mesmo, né? Por isso que em muitas manchetes de jornal, por exemplo, você vê um nome feminino e às vezes não aparece o artigo na frente. Nós lemos muitos títulos, muitas manchetes escritos assim. Dilma viajou, Dilma retornou. Por que não estava escrito lá a Dilma? Porque não existia a menor intenção de mostrar intimidade num texto midiático, né? Onde predomina a função referencial aí do jornal, porque era o objetivo principal, transmitir uma informação. Então, esse tipo de subjetividade não cabia. Combinado? Então, se eu digo eu vou à casa de Joana, é porque eu não tenho tanto contato assim com ela, eu não estou demonstrando esse tipo de relação. Se eu digo eu vou à casa da Joana, eu usei o artigo a, aí a situação já é diferente, eu já estou denotando uma familiaridade, certo? Vamos à próxima? Cláudia era artista, Maria era a artista. Como a gente usa isso na língua falada, gente? A gente fala muito isso. E fulano é cantor, mas fulano é o cantor. Não sei quem é professor, mas não sei quem é o professor. Não é? Quando a gente usa esse o, quando a gente usa esse a, olha aí o artigo definido. Qual é a função, qual é o papel? Por que ele foi empregado ali? Com o objetivo de enfatizar, de destacar, de particularizar mais ainda aquele substantivo que aparece em seguida, né? Então, esse foi aqui o objetivo do emissor. Vamos ver mais uma? Leio o livro toda semana e leio toda a semana. Será que tem diferença? A gente nem tá marcando os artigos aqui, né? Então, eu tenho aqui para indicar familiaridade. Eu tenho aqui para indicar destaque, né? E aqui o artigo de novo. Será que tem diferença em falar
Leio toda semana e leio toda a semana? Tem, gente, tem sim. Quando eu digo toda semana, significa na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, né? Em várias semanas. Quando eu digo toda a semana, o artigo a que apareceu ali é para dar a ideia de que foi a semana inteira. Durante toda a semana. Então a informação é diferente. Quando eu falo assim, lavei todo o carro, quer dizer, eu lavei o carro inteiro, todas as partes, por dentro e por fora. Então foi inteiro. Quando eu quero dar essa ideia de inteiro, eu vou usar todo o ou toda a, certo? Muito bem. Mais uma regrinha interessante aqui sobre o emprego do artigo. Nós sabemos que o artigo, ele pode fazer parte de uma contração com a preposição, não é? Ai, Cristina, o que é isso? Não lembro. Tá, então vamos voltar com calma. A preposição, ela pode se unir ao artigo, né? Imagine que eu tenha a preposição de, como eu falei agora mesmo. Casa da Joana, eu tenho a preposição de. E aí eu vou unir essa preposição de com o artigo a. Muito bem. Na hora de unir de com a, esses dois elementos, eles se fundem, eles se misturam, eles se aglutinam. Eles não ficam exatamente como eles eram antes. E aí houve uma contração. Lembrou? Ah, e se não for contração é o quê? Se não for contração é combinação. Eu posso combinar a preposição a com o artigo o, por exemplo. Fui ao shopping. Juntei o a com o o, cada um ficou do seu ladinho, eles não se misturaram, não houve alteração, então foi uma combinação. Lembraram? Ótimo, então agora a gente pode continuar. Quando acontece, então, uma contração, de fazer do, da, no, na, será que pode, se nós estivermos diante de um título? Ai, não entendi nada. Vou dar um exemplo simples. Vou falar do livro O Cortiço. O Cortiço, né, gente? Comemorando 130 anos este ano. Muito bem. O Cortiço tem um artigo definido o no título, não é? O nome do livro não é Cortiço. O nome do livro é O Cortiço. Ótimo. Se eu quiser construir uma frase, eu posso pegar esse o e contrair com uma preposição, ou seja, eu posso falar assim, li no cortiço, no cortiço. Eu li no cortiço a história de João Romão e de Bertoleza. Eu li no cortiço a história de Rita Baiana e Jerônimo. Li no cortiço? Se for uma situação formal, gente, não vai dar não. Vai ter que ser assim, ó. Li em o cortiço. Ai, não acredito. Em o cortiço? Exatamente. É claro, gente, que na linguagem falada não há problema algum. Mas se você for registrar, se a linguagem for escrita, se a situação for formal, aí você vai precisar fazer assim. Sabe por quê? Porque o artigo, ele faz parte do título. E aí, como ele faz parte do título, ele não vai poder se contrair com a preposição que está ali do lado. Então, o título, ele precisa ser mantido. Será que você lembra o nome aí de algum outro livro, ou um filme, ou uma novela que comece com artigo? Pensa aí. E aí você vai construir o seu exemplo. Você vai dizer assim, vi em, aí coloca o nome, alguma coisa. Ou li em, aí coloca o nome, alguma coisa. Tá bom? Então, se o título do livro, da série, do filme tiver um artigo, eu não vou poder juntar o
o artigo que está lá no título com a preposição. Combinado? Vamos continuar. O artigo ele tem um papel importante também na coesão textual, quando ele vai se referir a algo que já foi mencionado, e aí vai aparecer o artigo definido, né? Olha que exemplo interessante. Cachorro é dócil. O animal pode ser amigo do homem. Cadê o artigo? Tá aqui, ó, o animal. Quando o artigo definido aparece aqui, não é porque a gente está falando de qualquer animal. O animal é um animal específico, que já foi mencionado antes. Olha o papel da coesão aí. Então, o animal vai se referir aqui a cachorro. Viu que interessante? Vamos passar então para o numeral, outra classe gramatical. Numeral. Bem, o numeral, por excelência, ele vai indicar quantidade, não é verdade? E o numeral, que pode ser 1, 2, 3, primeiro, segundo, duplo, um terço, a gente já vai falar nisso. Esse numeral, ele pode sofrer uma flexão de gênero e uma flexão de número, que a gente já sabe o que é, né? Então, eu posso ter, por exemplo, duas. Numeral 2, masculino, passando para o feminino, numeral 2. Eu li 2 livros e comprei 2 gramáticas. Então, eu usei o numeral no feminino. Muito bem. O numeral, então, também pode variar em número, né? Então, aqui nós já vimos em gênero, feminino e masculino, agora em número, singular e plural. Por exemplo, isso é muito comum quando a gente dá o número do celular e alguém pede para repetir e pergunta assim, quantos noves? Quantos zeros? Quantos quatros? E assim por diante. E aí você percebe que o numeral ele pode sofrer a flexão de número, certo? Pode ir para o plural. 0 vai ficar zeros, 4 vai ficar quatros, 5 vai ficar cincos e assim por diante, certo? Além de lembrar que ele pode ter feminino e masculino, singular e plural, e não são todos, tá, gente? 3, por exemplo, que eu acabei de falar, não dá para colocar no feminino 3. Não dá para colocar no plural 3, né? A forma é 3. Muito bem. Ele pode assumir ainda um valor. O numeral pode assumir um valor de substantivo ou um valor de adjetivo. Aí ele vai deixar de ser numeral? Não, ele vai ser um numeral adjetivo ou um numeral substantivo. É muito fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. 3 nasceram. Quando eu usei o numeral 3, ao lado dele, perto dele, ele não se refere a nenhum nome. Não tem um substantivo ali. Então, como não tem um substantivo ali, ele vai fazer o papel de substantivo. Então, 3, no exemplo, vai ser um numeral substantivo. Vamos ver o outro exemplo. 3 peixes nasceram. Agora, eu escrevi 3 peixes. Peixes é o substantivo. O numeral 3 está se referindo a esse substantivo. Existe um substantivo ali. Então, não há mais necessidade de o numeral fazer papel de substantivo. Ele vai fazer papel de quê, então? Ele vai fazer um papel de adjetivo. Então, o numeral 3 aqui, ele é um numeral adjetivo. Ficou difícil? Pera lá, então vamos com calma. Quando o numeral se refere a um substantivo, ele é um numeral adjetivo. Quando não tem um numeral ali na frase e o próprio numeral está fazendo o papel do nome, ele vai ser um numeral substantivo. Certo? Então vamos continuar. Esse numeral ele pode ser classificado em cardinal, ordinal,
fracionário e multiplicativo. Muito fácil, todo mundo sabe isso. Então, aqui na classificação, quando o numeral é cardinal, por exemplo, aí eu vou dizer 1, 23, 59, 1050, 20, 32. Eu vou dizer o numeral do jeito que a gente conhece mesmo, tá? Se ele for ordinal, aí já é diferente. Aí eu já estou me referindo a um posicionamento numérico. E aí eu vou dizer assim, ele ficou em primeiro lugar, ele é o 12º a entrar. E aí eu vou dizer 23º, 38º e assim por diante. Se o numeral for fracionário, é porque eu vou indicar parte de um todo. E aí eu vou dizer, comi 1/3 da pizza, ele comeu 1/5 do chocolate, por exemplo. Então, é uma fração, um numeral fracionário. E ele vai ser multiplicativo se der ideia de múltiplo. Aí eu vou falar o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo e assim por diante, né? Essas noções, elas são bem fáceis. Eu quero chamar a atenção aqui para o numeral meio. Ele é bastante importante, sabe por quê? Porque meio nem sempre vai ser numeral. Ele só vai ser numeral quando ele der a ideia de metade. Então, eu comi meio queijo. Quer dizer, eu comi metade do queijo. E eu também posso colocar no feminino. Eu comi meia maçã. Significa que eu comi metade da maçã. Não me diga meias verdades. E aí eu coloquei no feminino e no plural, né? Meias verdades, verdades pela metade, certo? Ah, mas por que você disse então, Cristina, que ele não é sempre numeral? Porque às vezes ele não vai dar a ideia de metade. Ele vai dar a ideia de um pouco, um tanto, não muito. Ela ficou meio cansada. Aí não dá para ser metade, né, gente? Como é que ela vai ficar metade cansada? A metade de cá está cansada, a metade de cá não está. Não pode. Então, esse meio cansado, um pouco cansado, vai ser um advérbio, certo? Vale a pena a gente pensar nisso. Meio, então, pode funcionar como numeral se der a ideia de metade. E meio pode ser um advérbio se ele der a ideia de um pouco, um tanto, certo? Vamos continuar nosso estudo de numeral, então. Aqui existe uma informação bem importante. Repara comigo, eu tenho uma e uma. Só falta uma prova. Uma tarde dessas apareço. Será que nas duas ocorrências uma é numeral? Não. Aqui, ó, a gente tem uma aqui também. E aí vai complicar. Como é que eu vou saber se uma vai ser artigo ou se uma vai ser numeral? É só pensar. Se esse uma der, ou pode ser um também, né, gente? Der uma ideia de quantidade específica, aí vai ser numeral. Se der uma ideia indeterminada, indefinida, indefinida, aí vai ser artigo. Vamos conferir? Só falta uma prova. Eu poderia falar, faltam 2 provas, faltam 5 provas, mas ali não, só falta uma prova. Quantidade específica, exata. Então, eu tenho numeral. Aqui é numeral. Olha o exemplo de baixo. Uma tarde dessas eu apareço. Pode ser qualquer tarde. Pode ser uma tarde indefinida, indeterminada. Então, não existe quantidade exata. Se não existe quantidade exata, eu tenho um artigo indefinido. Uma aqui, então, é artigo indefinido.
Como que estudar a nossa língua é apaixonante, né, gente? Muito bem. Vamos lá. Outro emprego interessante. O numeral, ele pode ser empregado como adjetivo. Aí é como adjetivo mesmo, sofrendo derivação imprópria. Ele deixa de ser numeral e ele passa a ser substantivo. Olha um exemplo. Esse menino é 10. Quando a gente pega o 10, normalmente numeral, e coloca ali na função de característica, ele se torna adjetivo. O que significa esse menino é 10? Esse menino é maravilhoso, esse menino é ótimo, esse menino é excelente. Ótimo, maravilhoso, excelente, tudo adjetivo. Então, aqui 10, por derivação imprópria, também vai ser um adjetivo, igual ótimo, maravilhoso, esplêndido, certo? A gente já sabe que derivação imprópria é quando, dentro de um contexto, uma palavra deixa de pertencer a uma classe gramatical e passa a pertencer a outra. Não é isso? Muito bem. Um pouquinho de estilo, né? Vamos lá. Às vezes eu vou usar esse numeral 3, 2, 5, 1000, sei lá qual, mas que não vou ter essa ideia de quantidade, né? É um pouquinho de estilística. Quer ver? Troquei duas palavras com ele. Duas, tá aqui o numeral. Será que é para dizer exatamente a quantidade de palavras? Claro que não. Eu estou dizendo que eu conversei um pouquinho com ele. Porque se eu falar oi, tudo bem? Já não são duas palavras, né? Então, eu estou usando ali com esse valor de estilo. Como eu também posso usar, já falei 1000 vezes. Olha aí a hipérbole, né? Figura de linguagem que a gente conhece. Às vezes, gente, você falou tantas vezes, repetiu tanto, que você até exagera e fala, falei 1000 vezes, mas ninguém contou, não é verdade? Então, o numeral 1000 aqui, ó, ele está assim, sendo empregado com valor expressivo, estilístico, tá certo? Muito bem, então hoje nós estudamos um pouquinho sobre artigo e numeral. Duas classes gramaticais bem interessantes. Agora que você já assistiu aqui, pode pegar o seu material e aprofundar os seus estudos. Combinado? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo.